Glória a Deus. Eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer e honra que estamos aqui para gravar mais um vídeo desse nosso canal Derrubando Raciocínios. Louvado seja Deus. E hoje com o tema Quem é Jesus? Quantas pessoas que idealizam e dizem que Jesus era 100% homem e 100% Deus. O que a Bíblia fala acerca desse assunto? É a respeito desse tema que gostaríamos de entrar na Bíblia Sagrada e vermos o que a mesma nos ensina. Mas antes, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho aí para todos os vídeos que a gente gravar, você possa ser notificado. Louvado seja Deus. E nos comentários eu aguardo você deixar um assunto para os nossos próximos vídeos, amém? Que Deus abençoe a todos. E com isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, e vamos ver o que diz a palavra de Deus, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí a carta que Paulo, louvado seja Deus, manda aos irmãos de Filipos, louvado seja Deus, mostrando para nós essa real identidade de Jesus. Quem afirma, amados, que Jesus Cristo era 100% Deus e 100% homem, louvado seja Deus, precisa de obter um pouco mais do real conhecimento da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É óbvio que no princípio da criação, lá no livro de Provérbios, nos revela que ele era o arquiteto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É óbvio que o nome dele, lá no livro de Mateus, é Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Mas não se esqueça que é apenas a tradução. Preste atenção que o texto bíblico da qual nós acabamos de ler nos mostra que Jesus, ele se fez, ele abandonou, ele abriu mão de toda a sua divindade. Louvado seja Deus, tomando forma de homem, sendo 100% homem. Louvado seja o nome do Senhor, morrendo na cruz para assim nos dar a salvação. E como prova disso, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia comigo aí, no livro do Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de João, no seu capítulo de número 1, louvado seja Deus, um texto muito conhecido, porém pouco meditado, louvado seja Deus. João capítulo 1, eu quero ler apenas o verso 1 e depois nós pularemos para o versículo 14, que diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Louvado seja Deus. O verso 14 diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Preste atenção, queridos, no que o texto está nos dizendo, que o Verbo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era. Uma coisa que era é que deixou de ser. Ele no princípio da criação ele era Deus, mas sendo gerado por obra e graça do Divino Espírito Santo, ele entrando no ventre de Maria, ele se materializou, sendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tomando a forma de homem, de servo, louvado seja o nome de Jesus Cristo. E nesse percurso de cerca de 33 anos que ele passou aqui na terra,
ele nunca foi Deus. Ele foi Deus antes do nascimento. Aleluia, louvado seja Deus. Em Maria, ele foi Deus depois da ressurreição. Louvado seja Deus. Mas o período de que ele se fez homem, ele se fez 100% homem. Aleluia, louvado seja Deus. Ele jamais foi Deus. E com isso eu tenho algumas perguntas óbvias para que você medite comigo. Como que Deus sente fome? A Bíblia diz que ele sentiu fome. Como que ele, sendo Deus, sentiu sede? A Bíblia diz que ele sentiu sede. Como é que Deus morre? Como é que Deus muda? Preste atenção que todos esses quesitos que te informo nos mostra que Jesus, ele no seu percurso de cerca de 33 anos de vida, ele jamais foi Deus. Ele foi 100% homem. O que eu aprendo com isso, meus irmãos? A palavra de Deus nos diz que ser igual a Deus não era aquilo que ele deveria se apegar. Nós lemos no texto oficial aí. Ele se despiu da sua divindade. Louvado seja Deus. E tomou a forma de servo, tomou a forma de homem. Louvado seja Deus. Sendo até entregue à morte e morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos ainda alguns textos que nos comprova que ele era 100% homem. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Técio aos Romanos, no seu capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Aos Romanos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 15. Louvado seja Deus. Acompanhe o texto comigo, por favor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Diz a palavra de Deus aqui na carta de Paulo, aleluia, carta de Técio aos Romanos, louvado seja Deus, capítulo 5 e versículo 15, que diz: não é, porém, o dom gratuito como ofensa, pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Olha só que Paulo ordena que Técio escrevesse aqui. Louvado seja Deus. A graça de Deus, isto é, o dom pela graça de um só homem, a saber, Jesus Cristo. Olha ele nos mostrando que Jesus Cristo era homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda nós temos textos aqui que nos comprova que Jesus Cristo era homem. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo de número 2 e versículo de número 5, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele não falou Jesus Cristo Deus, ele falou Jesus Cristo, homem. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos esses textos, querido, nos comprova que Jesus Cristo, ele não tinha dupla personalidade. É claro, repito, no princípio da criação. No livro de Provérbios, capítulo 8, você vai encontrar dizendo a palavra de Deus que ele era o princípio da criação de Deus. Ele foi o início de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías nos mostra, aleluia, louvado seja Deus, que ele era o Pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele se despiu dessa sua divindade, se fazendo 100% homem. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O que a Bíblia fala mais, irmão Donizete, acerca, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, da humana pessoa do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia, louvado seja Deus, no livro do apóstolo Tiago, no seu capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Louvado seja Deus.
Preste bem atenção. Olha o texto bíblico nos falando e nos mostrando que Deus ele não pode ser tentado por ninguém. Louvado seja Deus. Como eu posso afirmar que Jesus Cristo ele era 100% Deus, estando aqui na terra, visto que ele foi tentado? A Bíblia diz lá no livro de Mateus, no seu capítulo 4, que ele foi impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E sofreu ali 3 tentações, eu não vou falar a respeito disso. E aqui o texto bíblico está dizendo que Deus não pode ser tentado. Então você acreditar que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele teve a personalidade de 100% Deus, é você descrer no que a palavra de Deus ela nos ensina. Louvado seja Deus. Mas temos ainda alguns textos da palavra de Deus aqui nos falando. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, versículo de número 2. Vamos ver o que o texto diz. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Para você ser de Deus, você precisa confessar que Jesus Cristo ele veio em carne, ou seja, ele era 100% homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, graças a Deus. E o que a palavra de Deus continua nos falando? Louvado seja Deus. Segunda epístola de João. Segunda epístola do apóstolo João. O seu capítulo 1. Acompanhe comigo o texto bíblico. Louvado seja Deus. E o versículo de número 7. A palavra de Deus diz assim: que muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós tomarmos, louvado seja Deus, esse mau exemplo de afirmar que Jesus Cristo, aleluia, quando ele esteve aqui na terra, no seu período de cerca de 33 anos, louvado seja Deus, afirmar que ele era 100% Deus, é o espírito do anticristo. Isso é uma doutrina do anticristo. Toma cuidado, meus queridos. Jesus Cristo, ele veio em carne, 100% carne, e habitou entre nós. Que Deus nos abençoe. Aguardo você para nos deixar aí nos comentários. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o assunto para os nossos próximos vídeos. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva lá, deixe o seu like, ative o sininho. Louvado seja Deus, e você será notificado em todos. Louvado seja Deus os vídeos que nós postamos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.